Olá! E mais uma live hoje com nossa querida Sandra Regina e nós vamos falar sobre os 6 passos para alcançar a mediação de conflitos. Então não perca, essa live vai ficar salva e você vai poder anotar os 6 passos imperdíveis para que esses profissionais da mediação, os advogados, possam alcançar a mediação de conflitos. Então, você que está entrando aí, espero que você realmente possa aplicar isso no seu dia a dia, na sua profissão. Isso não é só ligado a esse trabalho da advocacia ou somente da mediação ou esses trabalhos no judiciário. Em qualquer momento você pode aplicar a mediação de conflitos. E hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa que tem muita experiência sobre isso. Ela vai trazer o conhecimento dela, do trabalho que ela já desenvolveu fora do Brasil e como que isso, antes disso se tornar lei, né, aqui no Brasil, como isso já estava sendo utilizado em outros países e ela pode te proporcionar esse conhecimento. Então, quero dar as boas-vindas aí a Tânia, que está chegando, a Amanda, a Kátia, olha só, a Lucy, Geisilane, a Imediate, a Ana Virgínia, oi Ana, nossa, eu e a Ana tivemos uma semana, 14 dias aí intensos falando sobre mediação. Quem esteve presente sabe o tanto que nós trouxemos conteúdos e ainda estamos juntos aí nessa caminhada da mediação. A Marli, gratidão por estarem aqui. Agora entro e te encontro aqui, depois de assistir o Sam Storch. Então, nada é por acaso, minha querida. Olá, Kátia, um prazer estar nessa live. Oi, Ana, sempre muito bom. Vocês vão conhecer a Sandra. A Sandra já tá mandando ali os convites, já tá entrando para colocar os coraçãozinhos aí para avisar os nossos seguidores, os meus seguidores, os seguidores dela. Eu e a Sandra temos uma conexão muito grande. Quando eu tô naquelas dúvidas assim de como que eu faço, se eu faço dessa forma, como que eu escrevo, como que eu formulo, né, aquela questão para realmente ser impactante na vida das pessoas, eu ligo para Sandra, Sandra, você me ajuda aí? E ela sempre tem muitas ideias. A Sandra é uma pessoa assim que me conquistou no sentido desse desprendimento dela, né, do conhecimento que ela tem e ela compartilha isso livremente assim com as pessoas. Então hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Sandra Regina. Não saiam da live, ela é da metamorfose sistêmica e ela traz muito conhecimento para que as pessoas realmente se transformem. Então fique aí, não saia, você realmente vai aprender muito nessa live de hoje. Ah lá, a Tânia tá falando, boa tarde, doutora Janice, é a nossa grande mentora, Sandra, é isso mesmo, nossa grande mentora, é nós, hoje é nós ali. E espero poder compartilhar com vocês esse conhecimento sobre a mediação. Talvez muitos não entendam ainda como isso realmente se apresenta hoje no judiciário, fora do judiciário principalmente. Eu fiz a formação em mediação privada, então é algo que a gente atua extrajudicialmente, então isso é possível e cada vez mais a gente se emociona e se fica mais satisfeito com esses resultados. Vou convidar aqui a Sandra. Sandra, para que ela. Deixa eu mandar o convite para ela. Deixa eu ver se já chegou o convite. Para que ela. Põe o coraçãozinho aí para receber a Sandra. Deixa eu ver se vai dar certo. Coloque aí se vocês gostaram do horário que nós escolhemos. Tudo é um teste. Olha lá, a Rafael está entrando. Sônia. Quem mais? Débora.
Eliette, a Sandra entrando. Ai, Sandra, deu certo. Estamos aqui. Ai, que linda, maravilhosa. Que bom, Boa né, tarde, Janice? Deu Sandra. certo da gente conseguir um horário para conciliar e poder falar aí para as pessoas, né, sobre a mediação. E a mediação, gente, eu não sou muito de ficar de papinho, não. Eu vou entrando direto aí no conteúdo, porque a gente tem que vir para entregar conteúdo. A mediação, ela Isso. serve para quem? Para o mediador, mas ela serve para o advogado, mas ela serve para você que tem um problema. Aqui. Você pode aprender a mediar os seus próprios problemas, ao invés de ficar naquela confusão de disputar solução. E a gente vai ensinar aqui, eu vi com Janice, a gente estudou antes, 6 passos essenciais para você mediar um conflito, seja ele qualquer. Eu quero que você escreva aí se você tem um conflito que você quer que medie, que você quer que seja mediado. Sandra, eu nem sei Vamos que ver. raio de que mediação é essa. Vou explicar para você. Eu estou me separando. E eu quero uma coisa, meu marido quer outra. E a gente vai acabar no litigioso, a menos que haja uma mediação. Eu tenho uma empresa e eu tive que demitir, por causa da pandemia, um monte de gente. E essas pessoas querem um absurdo. E eu não tenho como pagar. E vai ficar num problema que vai rolar anos a fio. Precisa de uma mediação. Às vezes, eu quero me separar numa boa. Mas o meu advogado, ele é daquele tipo que eu vou tirar o que puder da outra parte. Porque é assim que os advogados foram treinados. Os bons advogados ganham qualquer parada. E aí o conflito vai aumentando ainda mais. Não importa, às vezes eu estou num conflito com o meu sócio. Não estou nem levando para o judiciário, mas eu quero levar a empresa para um lado e ele quer para o outro. Tudo isso requer uma mediação. E tem mediadores, como Janice, que, além de ser mediadora, é uma advogada. Tem mediadores que não são advogados. O psicólogo, o terapeuta faz muita mediação ali entre pais e filhos, entre esposo e esposa, né? Minha mãe tá mal, a minha mãe vai morar com a gente. Já imaginou o conflito lá em casa? Com o marido, com os filhos que tiveram que largar o quarto, que tiveram que mudar toda a vida. Tudo isso precisa de mediação. Ficou claro? Quem acha que está claro, escreve sim aí para a gente saber que está claro. Senão, a Janice vai explicar para vocês de uma outra forma. Tá claro? Eu quero ver o sim aí antes da gente continuar. É bem assim, há uma crença que o bom advogado é aquele que tira o sangue. É. E não é bem assim, né, gente? Pelo menos eu não acho. Tá Eu acho que o bom deixando de advogado ser, é quem né? resolve rápido, né? Quem resolve rápido é um bom Gente, advogado. Tirar o sangue em 10 anos, eu prefiro aquele que resolve em um mês. Sim. gente, vocês estão vendo que top essa mulher que eu convidei hoje para ficar aqui na live e falar sobre mediação. Então, assistam essa live até no final, coloquem os coraçãozinhos, convide os seus amigos para que eles possam assistir essa live agora ou depois. E Sandra, como que você entrou nesse caminho da mediação? Você é mediadora, mentora, você é médica? Fala um pouco de você. Eu sou médica e acabei fazendo homeopatia. Da homeopatia, eu comecei para psicoterapia, aí conheci as constelações familiares, e aí eu vi que elas se aplicavam, e eu fiz a formação para trabalhar com as organizações, e é totalmente diferente.
Um constelador familiar não é um constelador organizacional. Então, eu vi que não bastava. Eu fui fazer a formação na organizacional. E como eu comecei a dar curso, né, de constelação, eu vi que me faltava entender um pouco dessa parte jurídica. Eu já era perita do juiz em vários casos, como médica, né? Então, eu já tinha um certo entendimento de toda a parte processual, de toda a parte jurídica. Não foi difícil eu fazer o direito sistêmico, mas eu raramente aplico. Quem me busca mais é quem tem aqueles problemas de 100 anos de inventário, que já passou por não sei quantos advogados e que a questão maior está no sistema familiar, né? Mas como eu acabei trabalhando com empresas, eu tive que entender um pouco dessa parte de negociação entre empresários e entre o empresário e o empregador. O empregado e o empregador também tive. Mas existem 6 passos, Janice, que servem para qualquer mediação. E o primeiro passo, ele é bem difícil, porque é você escutar o problema. Sandra, mas é difícil, é? Escutar com a mente neutra. Porque se você está mediando um casal, tudo bem. Mas se você está mediando uma empresa, como é que você escuta o funcionário? Você tem crenças aí. Será que todo empregador é safado e quer sair da melhor? Ou será que a minha crença é que todo funcionário quer ferrar com o patrão? Eu tenho que limpar a minha mente dessa crença. Será que um pai que não paga a pensão é um sacana? E ele não deve ver mais o filho? Se eu tenho essa crença, como eu vou poder fazer uma mediação? Porque eu já cheguei tomando partido. Essa mente neutra para ouvir os dois lados, sem julgamento, é o primeiro passo para uma boa mediação. Eu quero saber aí quem é mediador, quem é advogado, quem é terapeuta de família, principalmente, se consegue manter essa neutralidade. Escreve aí, sim. Ou é difícil. Às vezes é impossível. Mas eu preciso manter. O caso, sabe qual é? A mãe quer tirar a guarda do pai porque esse pai violentou essa filha. Você consegue manter a mente neutra? Você consegue escutar os dois lados? Quando você tem uma consciência sistêmica e você sabe que aquele pai estava emaranhado numa dinâmica ancestral que ele não tinha como fazer diferente, eu não estou falando que ele está certo, eu não estou falando que isso é perdoável ou aceitável. Mas eu estou falando, ele tem um lugar nesta família e eu não posso julgá-lo. Primeiro passo, quem está com caneta, escreve aí. Escutar o problema com a mente neutra. Escreve alguém aí no comentário para ficar gravado. Primeiro passo para uma mediação de conflito, dos 6 que a gente vai falar hoje. Você quer acrescentar alguma coisa, Janice, sobre isso, sobre a mente neutra? Não, pode falar. Eu acho que assim, a gente chama isso de escutativa, né, na mediação. Então, ele é uma técnica, e não é só na mediação, é nesse trabalho sistêmico que a gente vem desenvolvendo. Se você não escutar, se você não ficar nesse lugar de vazio e deixar que a pessoa realmente fale aquilo que ela precisa falar, e você estar sem julgamento, aí você consegue ajudar, né? Sim, e eu gosto muito de antroposofia, e eles falam num homem de 3 fases.
que é você escutar através da mente, escutar através da sensação e escutar através da ação. Aquela pessoa está ativa ou passiva? Qual é a sensação que você tem? Ela está inteira ou partida? Qual é a mente dela? Está lúcida, está lógica, está coerente ou está uma bagunça danada? Então você já vai criando uma forma para aquela pessoa e uma forma de abordá-la. O segundo passo, escreve aí. Também é difícil. É o respeito pelo outro. Você respeitar as regras de sobrevivência daquele sistema. Você sabe que no início da vida, né, a gente vivia em grupos e um grupo mal chegava perto de outro, outro que ele não conhecia, ele atacava antes de saber para que o outro veio, para poder sobreviver. A gente vivia em grupinhos para se defender, não só dos animais predadores, mas das outras tribos. Então é normal eu rechaçar o diferente. Quais são as regras desta família e quais são as regras desta família? Porque eu estou lidando com dois sistemas. O empregador tem um sistema de crenças, um sistema de pertencimento e o empregado tem outro. O marido vem de um sistema com determinadas regras e valores e crenças e a esposa vem de outro. É ouvir e, em seguida, acolher os dois como igualmente importantes. Numa mediação, não existe um grande e um pequeno. Os dois precisam ter o mesmo tamanho, senão não há mediação possível. Ok? Terceiro, esse é fácil. Esse é fácil, viu? Os dois primeiros é que eram difíceis. Agora fica fácil, que é entender e respeitar a plataforma sistêmica. O que é plataforma sistêmica? Existem 3 leis sistêmicas. E uma das leis é a hierarquia. Existe uma hierarquia. Cada pessoa tem um lugar. Então, o sistema abre com o papai, porque é ele que germina a mulher. Depois vem a mamãe. Depois vem os filhos por ordem de chegada no sistema. Então, eu sou menor do que o meu irmão que nasceu primeiro. E sou maior do que a minha irmã que chegou depois. Nós temos o mesmo tamanho. Porque nós somos filhos, nós somos irmãos, nós estamos na mesma escada. Papai e mamãe estão numa escada acima. Mas existe uma hierarquia, porque meu irmão chegou primeiro, eu cheguei depois. E a minha irmã chegou depois. Meu irmão tem precedência e a minha irmã precisa de mais atenção. Eu preciso perceber se naquela família ou se naquele sistema empresarial as hierarquias estão sendo respeitadas. Eu respeito a sogra, ele respeita os meus pais, os meus filhos nos respeitam, ou só respeita a mim e não respeita ao pai? Como é que está o respeito? Senão, não há solução visível. A solução fica encoberta pelo esse tá desalinhado. Esqueci, não sei falar o raio da palavra. Tá bom. E aí, gente, a partir do momento em que eu consigo explicar para o meu cliente isso e colocar esse alinhamento na prática, pode ser com bonequinho, pode ser com papelzinho de post-it, pode ser com âncora, pode ser com pessoas. Eu, em advocacia, eu não gosto muito de representante,
mas do jeito que você quiser, eu posso entender o pertencimento. Todo mundo tem direito a pertencer, ninguém pode ser excluído. Aquele carinha que foi office boy na minha empresa por uma semana e ele aprontava todos, ele foi mandado embora. Mas ele pertence. Sandra, mas foi só uma semana, não teve contrato, era experiência. Ele pertence. Aquela criança que não nasceu também pertence. Eu vou te contar uma coisa. Você não vai gostar, mas eu vou te contar. Pode ser que o teu casamento esteja uma bosta. Sabe por quê? Porque quando você tinha 15 anos e engravidou daquele carinha que você não lembra nem o nome, você apagou. Apagou o carinha, que você não lembra nem o nome, e apagou a criança. Não tem chance de nenhum relacionamento depois disso dar certo, meu amor. Lamento. Não vai dar certo. Porque você excluiu o teu primeiro esposo. Porque se ele fez um filho em você, ele tem um lugar importante no teu sistema. E aquela criança também existe. Mesmo que você tenha perdido espontaneamente ou que você tenha feito um aborto, ela pertence. Então, se numa mediação, estou falando de uma mediação sistêmica, você não olhar para esse histórico e não colocar o pertencimento, por exemplo, na tua empresa, da tua tia que te deu dinheiro para que você pudesse fundar essa empresa, lamento te dizer, ela é tua sócia. Não, mas ela só emprestou, eu paguei de volta. Ela é tua sócia. Sem ela, a empresa não existiria. Ela pertence, ela faz parte desse sistema, ela precisa ser honrada. Se foi um namorado, alguém perguntou aqui, que teve um filho, conta como marido? Sim, um namorado. O Hellinger faz uma diferenciação entre relação de casal e casamento. O casamento, de acordo com a Bíblia, é quando o homem e a mulher se tornam um só corpo e uma só carne. Quando é que isso acontece? Quando eu faço um filho, né? Eu não me torno um só corpo e uma só carne com aquela pessoa, porque eu gerei um filho daquela pessoa. Sendo assim, qualquer relação que gere um filho é um casamento. E ele conta. Sabe que merda maior que você pode fazer na tua vida? Engravidar do João e casar com Pedro e botar esse menino com o nome do Pedro e não do João. Vai dar uma confusão com essa criança. Primeiro, porque ela vai repetir todas as dinâmicas da família do João. Vai ser muito conflito aí. Segundo, ela vai te rejeitar adoidado, porque você excluiu o pai dela. Ao excluir o pai dela, você está excluindo 50% dela. Vai ser um caos. Ah, mas você não conhece o João. O João bebia, o João traficava droga. O João seria um péssimo pai. O Pedro é que é bom para o meu filho. Não, bom para o seu filho é o pai dele. Ele é o perfeito. Ele é o certo para ele. Então, os conflitos, quando você vai mediar, você de alguma forma vai precisar ensinar para a pessoa as leis sistêmicas. Que eu já falei de hierarquia, de pertencimento e agora a que é mais difícil. Equilíbrio. Equilíbrio. Conhece aquela história que o cara casou, a mulher sustentou ele, trabalhava que nem uma louca para ele poder fazer a faculdade. E quando ele se formou, ele deu um pé na bunda dela? Todo mundo conhece essa história, porque acontece, ó. Aquela mulher estava sendo mulher ou estava sendo a mamãe dele? Então não dá. Então não dá. Desequilibrou demais, ela ficou grande demais e ele muito pequeno. Como é que ele chega até ela? Tem condição? Tem. Com muito trabalho, tem. Mas geralmente esses casos são fadados ao insucesso.
igual aquela mulher que casa e quer ser a princesinha. Não estou falando de quem casa e gosta de trabalhar em casa e a dona da casa, que está trabalhando ali também. Eu estou falando daquela que só quer ir na manicure, no cabeleireiro, comprar joia, ir à festa. Aquele homem que está bancando tudo isso, é o marido ou é o papai? Então, perceber como é que está a plataforma sistêmica. Equilíbrio, pertencimento e ordem. Então, primeiro ponto, escutar ativamente, escutar com a mente neutra. Segundo ponto, respeitar as regras do outro, as regras de sobrevivência dos dois sistemas. Terceiro ponto, olhar para a plataforma sistêmica e para as 3 leis sistêmicas. Vamos para o quarto. O quarto é a plataforma mental. Plataforma mental, nunca ouvi falar nisso. Tudo bem. É maluquice da Sandra mesmo. Plataforma mental é olhar para os 3 cérebros. Você sabia que a gente tem 3 cérebros? Todo mundo só conhece o cortical, né? Aquele que pensa, que analisa, que raciocina. Mas além desse, a gente tem um que é só emocional. Só emocional. Só sente. Não pensa, só sente. E tem um que é o básico, que é o responsável pela tua sobrevivência. E se ele acha que a tua sobrevivência está sendo ameaçada, ele para tudo, ele trava tudo. Sabe quando fala assim, nossa, buguei? Foi ele que te bugou. Foi ele que te paralisou e você não conseguiu nem pensar, nem sentir, ficou travada. Você precisa entender. Você está fazendo uma mediação. Existem 2 partes. Que parte está essa pessoa? Está no cérebro cortical? Está falando tudo a partir da mente, não entra no sentimento? E o outro? Está falando do emocional? Dá para conversar esses 2? Não. Você tem que levar esse para o emocional e trazer esse para o mental. Sandrinha, não. Os 2 estão no reptiliano. Estão naquele sistema básico, estão se mordendo, estão se xingando, não estão sendo nem racionais nem emocionais. Eles estão reativos. Porque é um cérebro que não pensa nem sente, ele reage. Saca? Quando está pegando fogo, socorro, gás! Você sai correndo. Você nem lembra o que você tinha que fazer. Você sai, você quer se salvar. E às vezes você vai encontrar numa mediação 2 pessoas neste ponto. Não tem solução. Claro que tem. Leva ela lá para o emocional. O emocional é o melhor, porque é o teu cérebro de relacionamento. Leva para uma emoção positiva. E depois leva para o cortical para fazer o acordo. Então, você saber transacionar, transitar por esses 3 cérebros e levar o teu cliente para ver através dos 3 cérebros é fundamental e te dá uma chave incrível. E agora, 5º passo, observa as leis da física. No internato de física, são as 3 leis de Newton. Tu aprendeu lá no primário. Vai ler, vai estudar. Vai estudar porque é fácil. Vou lembrar para você e eu tenho certeza que agora que eu vou te contar que leis são essas. Você vai falar, eu lembro. Porque é fácil. A gente aprendeu no primário ou no ginásio, já não lembro mais. Primeira lei, inércia. Lembra da lei da inércia? Todo corpo tende a manter o seu movimento contínuo ou o estado de repouso, a menos que uma força entre. Então, se eu estou aqui parada, eu vou ficar parada, a menos que alguma coisa me impulsione a andar. Se eu estou caminhando naquele movimento contínuo, nada vai me parar.
Eu vou cair no precipício se eu estiver caindo para o lado errado. Eu vou cair no precipício. Alguém tem que me parar. Então, como é que está o teu cliente? Na inércia, daqui não saio, daqui ninguém me tira, é assim que eu penso, ninguém vai mudar aquilo que eu penso? Ou tá que nem um louco falando, eu vou fazer isso e não larga. Interfira nessa inércia. Segunda lei é a lei da força resultante. Lembra? Massa versus aceleração vai dar uma força resultante. Só que o que acontece? Eu tenho ali duas massas, né? Um cliente e outro cliente. Mediação é no mínimo entre duas pessoas. Às vezes tem mediações mais complexas, né? Estou fazendo um inventário lá com 6 pessoas, é mais complexo. Mas vamos com 2. Esse quer vir para cá, essa quer vir para cá, esse quer vir para cá. Qual vai ser a minha força resultante? Nula. Ou então vai ser mais para esse que tem mais força. O que eu preciso fazer? Mostrar uma saída que os dois possam simultaneamente entrar num acordo. Aqui, através dessa segunda lei de Newton, que é da força resultante, se eu, de uma forma bastante clara, bastante lógica, porque no item anterior eu já tirei ele do reptiliano, eu já tirei ele daquele emocional, ai, coitadinha, não sei o quê. Eu trouxe ele para o adulto que pensa e eu falo, é útil você continuar com essa postura? Essa postura vai te levar para algum lugar? E aí ele pode voltar para aquilo que é necessário. Terceira lei, ação e reação. Terceira lei de Newton, ação e reação. Aquelas pessoas estão agindo ou estão em reatividade? Você quer continuar no efeito? Ou você quer passar a ser causa dos seus resultados? Sair dos efeitos, sair desse automático e começar a ser causa. Percebe? Qualquer pessoa enlouquecida de raiva não vai conseguir ouvir isso. Por isso que esse é o 5º passo. Você vai numa escada mediando e levando. É uma técnica de mediação. Talvez não seja a técnica que você aprendeu. Com certeza não é, a menos que você tenha aprendido comigo. Mas é esse o processo que eu faço na hora da mediação. E com muitos exercícios sistêmicos e com muitos exercícios de neurociência, que a pessoa fala, nossa, como é que você sabe isso de mim? Então, eu vou levando primeiro ela a confiar em mim como mediadora. E segundo, ela se vê e fala, nossa, eu estou sendo ridícula. Nossa, eu estou fazendo uma besteira. Nossa, eu estou cega. E aí sim, você vai chegar no 6º passo. Qual é o 6º passo? A resolução do conflito. E essa aí eu não participo. Essa aí são os protagonistas do conflito que vão resolver entre si sem eu precisar fazer nada. Eu não preciso nem sugerir nada, porque eles já estão num estado de mente, num estado de compreensão, que ele sugere, o outro aceita, o outro sugere, esse aqui aceita. Eles conseguem, eles próprios, fazer a resolução do conflito. Olha a Tânia maravilhosa. Tânia escreveu aqui, primeiro, escutar sem julgar. Segundo, respeito pelo outro, né? Pelo sistema dos 2, ou 3 ou mais. Terceiro, respeitar e entender a plataforma sistêmica com as 3 leis. Quarto, olhar para a plataforma mental, que são os 3 cérebros. Quinto, observar as leis da física. E, finalmente, a gente consegue resolver o conflito. Percebe que não é difícil. É uma questão de prática.
Porque primeiro eu tenho que ter isso claro para mim. Quem é que eu preciso mediar em primeiro lugar? Eu. Eu preciso mediar eu comigo mesma. Porque tem um lado meu, meio cri-cri, né? Aquele cheio de mimimi, mimadinha, aquele lado que fala, eu sei o que é melhor para o meu cliente, não sabe. A sua solução não serve para merda nenhuma. Lamento. Ai, desculpa, ainda são meio-dia. Eu gosto de fazer live mais tarde para poder falar palavrão, porque eu falo, né? Quem me conhece sabe que sai. Tem gente que sai. Mas é assim, a tua solução é maravilhosa para você e para o teu sistema. O sistema do cliente pode ter leis diferentes da sua. Então, quem tem a boa solução são os dois que estão em conflito. Você ouvindo de fora, você pode dar uma sugestão que talvez ajude aos dois. Mas só se você olhar desta forma sistêmica. Senão, o que acontece? Janice está aqui e ela vai falar para vocês, porque ela tem muito mais prática do que eu nisso. A pessoa assina e não cumpre. Não cumpre. Porque a cabeça dela não conseguiu fazer essa transformação. O que você está fazendo ali é uma constelação que eu chamo de neuroconstelação. Não é aquela constelação dramática, emocional, que a pessoa vai lá nos antepassados. Não. É algo mais modesto, bem mais modesto. Mas que realmente desata nós e faz a pessoa ter a compreensão sistêmica e a transformação. Bom, é isso que eu tinha para falar. E agora, vamos embora. Pergunta, pergunta, pergunta. Maravilhoso! Gente, coloca aí se vocês estão gostando. Coloca aí. Gente, se alguém já ouviu a Sandra ou alguma explicação assim tão Sandra, eu fui anotando aqui, gente. Espero que vocês tenham anotado também, porque aí depois vocês vão ouvir a live novamente para realmente internalizar isso. Aqui teve uma pergunta, Sandra, ainda que falou daquela questão do sócio, né? De ser sócio. Sim. A moça falou assim: e se minha mãe comprou os equipamentos para mim de Pilates, como que fica? Eu tenho que reverenciá-la como sócia investidora. Existem dois sistemas muito diferentes. O meu sistema familiar e o meu sistema de trabalho. Qual é a maior confusão que a gente faz na nossa vida? Misturar um com o outro. Eu acho que 80% das empresas brasileiras são empresas familiares. E por isso que tem tanto conflito e por isso que muito constelador familiar tem sucesso constelando uma empresa, porque a maioria dos problemas vem lá da família. Mas, por exemplo, eu sou a filha mais velha. E eu trabalho com o papai lá na empresa nossa. E aí chega o caçulinha e ele é expert em finanças. E ele vai cuidar de toda a área financeira da empresa. Eu trabalho com vendas. Eu sou boa pra caramba nisso de venda. Quem é hierarquicamente maior? Ele. Tá maluca? Ele é o pirralho. Chegou depois, inclusive. Na empresa existe uma hierarquia de setores. E o setor que ele dirige é prioritário ao meu. O que ele fala, não pode vender isso ou não pode comprar aquilo, todos têm que ouvir. Então, como lá em casa ele é o resto,
Aliás, é fundo de taxa, entendeu? É bem mais novo que a gente. Chegou bem depois. A gente não quer escutar, porque a gente está dentro da hierarquia da família. Só que na empresa a hierarquia é outra. A mamãe sempre comprou tudo para mim, meus vestidos, meus sapatos, nossa, sempre comprou tudo para mim. Então, mais do que natural que ela comprasse os aparelhos de pilates lá para o meu estúdio. No estúdio, ela não é sua mãe. Ela é uma sócia investidora. Ou você a honra, ou aquilo ali vai dar errado. Então, essa visão, o mediador pode te dar, porque a gente automaticamente não tem. Entendeu? Eu só consegui montar o meu consultório porque a vovó me deu um dinheiro de presente. É um presente. Ela deu esse presente para os outros netos também? E ela te daria esse presente se você não fosse abrir um consultório, um escritório? Então, ela investiu em você. Ela faz parte, ela tem que ter um lugar de honra ali na sua empresa. Ela é uma sócia investidora. Que o pessoal chama de anjo, né? Sócio anjo, porque é o sócio investidor. Mas é sócio. Então, se eu não respeito, se eu não honro, a tendência aquilo ali é ir derrocada abaixo. Sandra, e esses 6 passos que você deu ali, se você quiser recapitular assim para quem está chegando agora, só para eles saberem, isso aí, isso é feito. A gente pode fazer isso numa sessão, várias sessões. Como que você aconselha aí o pessoal que está assistindo? Como que a gente põe isso em prática mesmo? Isso aí vai depender da complexidade da situação, né? Vai depender muito da complexidade da situação. E, inclusive, para quem é constelador e para quem é mediador que não é constelador, tem que entender do equilíbrio entre o dar e o receber. A minha constelação familiar custa R$ 997. A neuroconstelação, que são 3 encontros, custa o dobro. Custa R$ 1.997. Uma constelação jurídica ou uma constelação empresarial comigo é a partir de R$ 3.000. Por quê? Porque a complexidade é muito maior. Se você tem uma empresa, a empresa é só sua. Só sua. Mas ela tem 3 anos, é diferente de uma empresa que é só sua, mas tem 30 anos. Porque eu vou ter que olhar para 30 anos de empresa. Se a empresa é só sua, mas a vovó ajudou, mas o primo não sei o quê, mas o seu irmão trabalhou lá um tempo, teu marido também trabalhou. Você pensa que ela é só sua, mas tem um monte de gente aí implicada que eu preciso colocar. Aquela secretária que estava em período de teste e que você mandou embora porque ela não entregava porcaria nenhuma, mas ela saiu de lá se achando injustiçada porque ela fez o melhor dela. Só que o melhor dela não era o bastante. Mas ela nunca te perdoou. Ela vai estar no sistema pesando na tua empresa. Então, uma primeira sessão empresarial demora no mínimo 2 a 3 horas. Porque eu tenho que fazer uma anamnese super completa e eu abro um campo com post-it. Eu abro um campo sistêmico mental. E eu vou ver quais são as áreas que a gente vai precisar constelar. Não é uma constelação, mas é um diagnóstico empresarial. A mesma coisa eu faço para o jurídico. Se você vem para uma separação, eu vou abrir
o teu campo e o campo do teu marido. Se você vem por uma questão jurídica, às vezes até não é cível, às vezes até está ali para ser presa. Eu já atendi várias pessoas que trabalhavam no governo e que estavam com processos e não sei o quê. Eu tenho que abrir coisas do governo, é muita coisa que você tem que abrir. E muitas vezes não dá para fazer em uma sessão. Ali, a primeira sessão, de uma maneira geral, é um diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, eu vou ouvindo quando é possível. Numa mediação é possível, estão as duas partes. Mas nem sempre eu consigo ouvir as duas juntas. Porque elas estão tão reptilianas que elas não conseguem se olhar, elas entram em atrito. Então, eu vou ter que fazer uma sessão com um, uma sessão com outro, até eu conseguir uma sessão com os dois juntos. E nem sempre essa vai ser a conciliação. Mas se a gente, com todas essas ferramentas, às vezes precisa de 4, 5 sessões, não é o comum. Eu normalmente consigo em 1, 2 sessões. Imagina se a gente fosse para o judiciário. Aí são milhares de anos. Aí vão ser anos e anos, passa um juiz, passa outro juiz, e vai para o tribunal e volta, e muitas vezes tem falha processual, e o processo volta lá na estaca zero, aí começa tudo de novo, e assim vai. Então, é interminável, né? Mesmo por isso que a gente tem processo administrativo, demora uma vida até tirar tudo. E a gente tem não sei o quê. Então, aí a gente tem processo de 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo tem esses processos. Gente, vocês estão gostando aí? Né? Gente, coloca aí, se vocês estão anotando. Tem gente que, gratidão aí, a Tânia que escreveu os 6 passos aí, gratidão, a Tânia. Olha lá, ela colocou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexta. Muito, muito bem. Tá aqui o Daniel também, adorei. Sandra, realmente, seu conhecimento é assim para a gente colocar em prática mesmo. E com certeza, para quem esteve aqui na live ou for assistir essa live depois, ela vai ficar salva lá no meu IGTV, tá? É diferente do feed, tá? O feed é onde fica aquelas primeiras notícias. Vocês têm que ir lá no IGTV, clicar lá que tá tudo ordenado lá, com os temas, tudo certinho. E eu vou deixar essa live salva. E, Sandra, realmente o que você trouxe para nós aqui, todo esse ensinamento que você traz, e muitas vezes as pessoas que fazem cursos de mediação, né, eles ficam só focados naquelas técnicas, né, só daquilo, e segue aquilo como regra. Mas você vê, o que você trouxe para nós aqui, quanta coisa que está por trás de uma boa mediação, né? O que nós podemos fazer de diferente e realmente usar todas essas técnicas, né? A física, as leis da física, né? As leis mentais aí do cérebro que você tão bem explicou. Quer dizer, quando esse profissional tem realmente esse conhecimento mais ampliado, né, do sentir, o que está por trás daquele conflito, e olha para aquele conflito também com uma empatia para todas as partes, né, e pode ouvir o que eles têm para falar, não tem mediação que não acontece, ela vai e ela acontece por si só, né, não é algo que o mediador tem que se esforçar e tal, e chega de noite, ele está cansado de tanto que ele trabalhou. Não é dessa forma, porque o cliente, na hora que ele está no seu adulto, né, que ele passou por todo esse processo, ele está num outro lugar para decidir as coisas que ele precisa decidir, né? Então, adorei, Sandra, adorei os 6 passos. Eu quero ver aqui se tem mais alguma pergunta aí que a gente possa responder. Gente, talvez eu passei
Olha lá, tô amando, sim, sim. E talvez eu passei da sua pergunta e não vi. Se quiser fazer de novo, escrever ela assim, muito sentido tudo isso, adorando, muito esclarecedor. Gente, siga a doutora Sandra lá no Metamorfose Sistêmica. Sandra, como é que estão as suas mentorias, Sandra? Agora a gente está com a mentoria de Metamorfose do Viver. A Metamorfose do Viver eu uso exatamente isso. Aliás, essa coisa de mediação surgiu de uma forma assim inusitada, né? Eu estava em Portugal visitando uma amiga e tal, e me chamaram para dar uma palestra num centro que tinha advogados, mediadores, um monte de curso lá. E na palestra eu falei sobre isso. Como fazer uma mediação sistêmica, porque eles nunca tinham ouvido falar em Bert Hellinger, em sistêmica, em nada disso. E aí, em 2 dias, eu montei de mediação sistêmica para dar no final de semana seguinte. Eu dei a palestra e montei e fiz o meu primeiro curso de mediação para advogados e mediadores. Não podia entrar ninguém que não fosse advogado e mediador, porque eu não ia ensinar bases de mediação, né? Eu só ia ensinar como você fazer uma mediação sistêmica, né? Então, a gente aprendeu a fazer a plataforma, exercícios de sistêmica, não foi uma constelação, mas você entender se a pessoa está no lugar, se não está no lugar, se está pertencendo, se tem equilíbrio, se não tem equilíbrio, entender os cérebros, como sair de um cérebro e levar para o outro, entender como mostrar para o cliente as leis de Newton, porque é uma coisa física, ele pode palpar, ele pode ver que é matemático, não vai ter outro resultado se ele continuar insistindo naquela maneira. E isso dá uma clareza para o mediador, para o advogado, né? Porque nem todo advogado vai funcionar na velha escola. Tem muito advogado que quer a solução, né? E isso eram ferramentas que funcionavam. E aí eu criei a minha mentoria com essa base do cliente ver ele próprio, se ele está em pertencimento, em hierarquia, em equilíbrio. Lógico que a gente vê outras coisas, né? E depois a gente vai trabalhando. Sandra, em 4 semanas, a pessoa muda a vida? Muda. Porque depois que você viu, não tem como deixar de ver, né? E depois que você tem as ferramentas, você vai trabalhar sozinho. Lógico que uma hora ou outra você vai levantar a mão e, oi, estou precisando de ajuda. E aí você faz 1, 2 sessões, faz 1 mês de terapia, faz alguma coisa para te tirar do emaranhado e segue, porque você tem as ferramentas. Então, são ferramentas que você conhece tão bem quanto eu, né? Porque você é uma advogada sistêmica, você fez a formação hellingeriana, então você sabe usar. Mas, assim, nós somos quantos? 10% da população? 5% da população? Tem muita gente que está emaranhada e que, com técnicas muito simples, podem sair, né? Então, eu acho assim muito lindo a gente poder partilhar essa informação para que as pessoas saiam, como você fala, né, do conflito, né? Janice faz um trabalho magnífico. Saia do conflito. Nada disso que eu falei é novo para ela. Tudo isso ela faz. Eu trouxe os passos para você organizar na sua cabeça e você entender que se você for procurar Janice ou qualquer outro mediador ou advogado sistêmico, eles
não são mágicos. Parece mágica, né? Porque de repente estava uma confusão e ai, sabe que eu cheguei em casa e fulano ligou, sabe que não sei o que, e papai... Sim, parece mágica, mas não é. Tem um passo a passo que a gente aprendeu, né? E eu tô aqui revelando para você entender que você não vai lá uma vez, talvez duas, talvez três, talvez mais. Depende da complexidade da tua necessidade. Alguém tem alguma pergunta? Gente, vamos fazer pergunta. Eu tô acompanhando aqui, não, só tem elogios, Sandra. Ó, só tem elogios, mentoria da Sandra, aqui, doutora Sandra, está sendo fantástica para mim, olha. A Tânia está escrevendo, Tânia Regina, está um espetáculo. Gente, siga a doutora Sandra Regina, me sigam também, vocês vão ver que lá no meu perfil sempre vou estar colocando esses conteúdos sobre mediação, sobre o direito sistêmico. E tem novidade chegando aí. Sandra, tem também a minha mentoria individual. Estou com as inscrições abertas. Nós fizemos uma jornada sistêmica de uma semana. Eu com uma colega mediadora, a Ana Virgínia. E trouxemos também convidados mediadores. E depois fizemos essas lives dentro do Zoom. E agora estamos com as inscrições individuais, onde a gente vai... fechar esse ciclo e esse estudo, esse aprendizado sobre a mediação e o direito sistêmico. Então, quem quiser saber mais, pode mandar um direct para mim, que a gente vai estar explicando como isso vai funcionar. Então, Sandra, eu assim, fico assim, imensamente honrada e satisfeita. A gente já tinha combinado essa live um tempo atrás, aí acabou não acontecendo. Mas agora aconteceu, né, Sandra? Sim, nós estamos aí. A Janice é a rainha das lives. É a mulher que mais entrega conteúdo gratuito aqui no Instagram. Qualquer dúvida que você tenha, vai lá no IGTV da Janice, que certamente ela já fez uma live sobre isso, né? Ela entrega muito. E se ela entrega tanto assim aqui no gratuito, imagina uma mentoria com essa mulher, o que que é? Certamente é uma mentoria fantástica. Fantástica. Eu super recomendo. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Quem tirou print, me marca lá, que eu quero saber que você esteve aqui. Eu já vi um monte de gente, vi a Tânia, vi o Ian, Marley, Elaine, Cássia, né? Tem um monte de gente aqui lá da minha mentoria, a Sônia, tem gente aqui que eu não conheço, Tereza Matos, Italuz Borgos, tem muita gente aqui, Larissa, Edilson, Daniele Pelar. Daniele, a gente vai fazer uma live juntas que promete, hein? Ela vai ensinar um monte de exercício, é uma fisioterapeuta incrível. Cássia, Kátia, nossa, olha quanta gente, Max Tovar, Max é um espetacular, uma xamã incrível, Sônia, Lucy, também é lá da mentoria. Gente, me marca aí, porque aqui a gente não consegue ver. Isabel Capaz, que é lá de Portugal, ó, tem povo aqui de Portugal, falei de Portugal. A Gi, que trabalha com a parte de economia, Andréia também, Muniz, economista, doutora Holanda, Belinha. Nossa, mas muita gente que passou por aqui, Luciana. Muita, Sandra, muita. Gente, se ficou alguma pergunta sem resposta, pode mandar no direct da Sandra, pode mandar no meu direct também, que eu mando para ela. E a gente está aqui para esclarecer isso e trazer esses 6 passos, sabe? Imprima isso, coloca isso à sua vista, para que na hora que você for mediar, você tiver uma questão ali na sua frente, que você possa se lembrar dessa live e falar assim, não, eu vou fazer os 6 passos que me foram ensinados nessa live, e você vai realmente sentir essa transformação dentro da sua atuação. Então, Sandra, gratidão, fico muito feliz que a nossa live aconteceu maravilhosamente,
muito bem. Só palmas aí para você, ó. Muitas palmas, gratidão para todo mundo que esteve aqui, que passou por aqui. E muito obrigada pelo convite, Janice. Adorei. Até uma próxima. Gratidão também. Até uma próxima. Tchau. Um beijo a todos. Tchau.